Food for Sustainability. Cláudia, diga só olá às outras pessoas que... Cláudia, diga-me o seu título em biotecnologia, doutorado em biotecnologia. Obrigada, Cláudia. Falta-me alguém, temos ali o Sala Mourinho, que faz parte é um dos membros da direção, o membro não executivo da direção do Food for Sustainability. Portanto, estamos aqui bastantes, não somos só nós, e portanto vamos começar. So I just introduced the team from Food for Sustainability. Sara Rodrigues, she's an agronomist, soil specialist. Catarina, Conrado, she's a master's in agronomy. Rita Silva, she's a master's in microbiology. Silvia Moreira, she is a PhD in food science. Leonardo Collier is a soil specialist and is a PhD in agrarian sciences. José Mourinho is a specialist in biological agriculture. And then Gonçalo Mourinho, you already know. And then, of course, our lovely Cláudia Godinho that you also know. So we are quite a few from Food for Sustainability. Deixem-me só dar-vos aqui um bocadinho de contexto antes de começar. Esta apresentação já está sobre o que é que nós estamos aqui no âmbito das nossas EIT Food Grow Workshop. O que é que são as EIT Food Grow Workshops? Isto é um consórcio. A EIT é uma organização europeia muito ligada às questões da inovação e da tecnologia. Acaba por ser um bocadinho o equivalente europeu ao MIT nos Estados Unidos. Portanto, e o EIT, portanto, o Instituto Europeu de Tecnologia e Inovação, está aqui muito empenhado em criar ferramentas de promoção à inovação e ao empreendedorismo na Europa. Um dos pilares desta organização é a parte do agroalimentar, portanto, aquilo que eles chamam do food, não é? E quem é que são das pessoas, dos principais empreendimentos nesta cadeia? São os agricultores, não é? Portanto, nós estamos aqui com o patrocínio do EIT, somos 5 entidades que desenvolvemos aqui um programa para estar mais junto das pessoas que estão mais próximas da agricultura e começarmos aqui a falar um bocadinho destes temas de lidar na agricultura. Connosco temos Building Global Innovators, uma com muito fazer a transferência de ideias tecnológicas para o mercado. Também que é a Lund University, um centro de competências em infância e Habitat. Trabalhamos também com um instituto na Áustria, que é o AIT, o Austrian Institute of Technology. Juntaram aqui um formato e cada um de cada anos com os portanto, estamos na segunda edição das nossas growth. Este ano utilizamos todas as sextas-feiras de julho para falar de agricultura regenerativa, de práticas de agricultura regenerativa. Esta é a última sessão em que vamos falar essencialmente sobre pastoreio e integração de pastoreio aqui nas culturas de rendimento. E eu desde já um grande obrigado ao nosso anfitrião João Valente por estar aqui na disposição de mostrar todas as boas práticas que o Monte Silveira Bio vem desenvolvendo desde João. 99, 2000. João, particularly is the year 2000. So thank you so much, João. Colaborativo. O que é isto de termos um laboratório colaborativo? Somos uma organização que faz parte do sistema científico nacional, somos equiparados a universidades, mas não somos uma universidade. Nós trabalhamos muito mais em aplicada, portanto, nós tentamos resolver problemas da indústria, eu vou já mostrar quais é que são, e temos muito mais para a prática com as universidades. Dito isto, nós somos de base científica, ou seja,
todos os trabalhos que nós fazemos e todos os trabalhos em quais lidamos, nós queremos cientificar estes trabalhos. E a agricultura regenerativa ainda precisa de bastante cientificação, por questões de credibilidade, por questões de para nós, nesta perspectiva que nós... Qual é a nossa missão? É tornar a produção primária o mais sustentável possível, de forma a que haja maior saúde e bem-estar. This Food for Sustainability mission, so we are a collab, we are a scientific base equivalent to university, but we do much more applied research, and this is our mission. We work towards sustainable identification of food production. So, where are we based? Onde é que nós estamos sediados? Estamos sediados na região de Idanha Nova. Não trabalhamos para Idanha, mas trabalhamos a partir, portanto, muitas das questões nacionais, provavelmente são estamos em Idanha, mas trabalhamos para o mundo. Do ponto de vista das primeiras biorregiões de tomate, não, tabaco, tudo se viu e acabaram, deixaram de ser atrás das terras, começaram a procurar outras alternativas. E o que é que aconteceu? O que é que eles... Solos extraordinariamente empobrecidos, solos onde a prática agrícola se tornou muito difícil, e então as pessoas acabaram de deixar a região, o poder económico das pessoas desceu muito e a região perdeu muito, muito em termos de população e em termos de poder económico. Então as pessoas responsáveis do município, nomeadamente o presidente Arminho de Jacinto, disseem: somos um território agrícola, somos um território rural, como é que nós podemos reverter esta situação? E a forma que a visão que os dirigentes da Câmara tiveram na altura, vamos nos posicionar como tendo uma agricultura do futuro e, essencialmente, focar aqui nas questões de maior sustentabilidade, portanto, biológico e o orgânico são palavras muito queridas e os grandes motores da agricultura aqui em Idanha, portanto, faz sentido que o nosso collab venha estar aqui em Idanha. So, very briefly, we are based in Idanha. Food for Sustainability is based in Idanha. We don't work for Idanha, but we work from Idanha to address problems that are, national, Iberian, European problems. And why we are based in Idanha? Idanha have very strong campaigns for tomato and tobacco, and when the incentives soils, what the region was left with was very impoverished soils with people that could not find a job. They had to leave to get better opportunities. So the district, the municipality faced very severe economic and social consequences. So the mayor of Idanha decided, let's place ourselves in 20 years' time, what is the future of agriculture? And they perceive this future as being, sustainability and organic farming, biological farming. And this is why Idanha region in Portugal, and it is based in You don't translate this. Okay, Idanha. Thank you. Aqui eu isto é um sistema totalmente um levantamento do desperdício de consumidores a entrar num sistema alimentado por estes desperdícios. Nomeadamente, a postagem, criar aqui de algas, de hidrocultura, que promove a produção de alimentos, tanto permite levar a produção de peixe não possível, a produção de vegetais, que por sua vez pode alimentar cidades e que por sua vez
absorve estes resíduos que as cidades e não só as cidades, e a própria agricultura, em termos de compostagem, em termos de resíduos, podem alimentar este sistema. Portanto, nós, na nossa visão para uma maior sustentabilidade, acreditamos muito na tecnologia e está aqui ao serviço desta transição mais acelerada para novos modelos mais sustentáveis. As pessoas que nós temos precisam que haja aqui a aceleração que traga os custos, e que faça uma diminuição dos custos, possa desenvolver. Portanto, é fundamental, mas sempre esta perspectiva de ciência, se bem que as duas coisas estão esta perspectiva de mexer mais e sendo ao nível mental, claramente assim e ao nível social. As pessoas têm que conhecer tecnologias, têm que saber como é que elas trabalham, as questões da e por isso é que também temos aqui um papel importante na ações educativas e experimentação de ver como é que se faz, como é que uma parte importante, mas posso uma I think you have seen this picture. I think you have had a brief this picture. If you allow me, I will move on. Okay? Esta é a nossa agenda de investigação, ou seja, quando eu disse que somos um cooperativo, somos mais aplicados, nós temos quais são as nossas áreas de trabalho. Temos muito essencialmente a valorização dos subprodutos do olival, do amendoal. Portanto, tentar trazer sistemas com maior circularidade e com maior rendibilidade para os próprios produtores. Agricultura sustentável, os solos para nós é a base desta agricultura sustentável e, portanto, trabalhamos aqui também com as questões aqui da agricultura regenerativa, a agricultura regenerativa preciso de um bocadinho de silêncio. Não, isso não tive. Está aí. Só o terceiro pilar, que são ecossistemas. Portanto, um solo vive está automaticamente a produzir serviços de ecossistema, nomeadamente as questões do solo. Mas também a melhor utilização da biodiversidade. Então, todos estes serviços de ecossistema são áreas de foco do nosso trabalho. Por último, nós não nos queremos ficar aqui pela agricultura. A agricultura alimenta pessoas, portanto, nós queremos também ir à parte da nutrição funcional, ter a certeza que sistemas mais sustentados vão produzir. Estamos aqui a falar de uma mudança em termos de mentalidade, em termos de todas as práticas e todo o paradigma. Portanto, temos o que eu já falei, a inovação e empreendedorismo, que é fundamental para que as pessoas consigam perceber a importância e a necessidade sobre nesta. So very quick. For sustainability, we are more applied research. We are focused on valorization mainly on products of olive oil and almond. Very strongly focused on soils, and therefore here we are here to speak about regenerative agriculture because soil really has a tremendous importance in terms of the need for regeneration and the role it plays in agriculture, and also because regenerative agriculture follows tightly in our third pillar, which are ecosystem services, and here we investigate things like carbon sequestration and water efficiency and biodiversity, so all the ecosystem services that support agriculture systems. We want to link what's happening on the fields with the human health and well-being,
So fun and nutrition is also a key part of our area. We have a lot of programs around nutrition. And finally, because every time that we talk about sustainable practices, we are actually talking about the change in the paradigm, and new ways of thinking and new ways of approaching agricultural practices. So we have innovation and entrepreneurship also as a key pillar of our operations. E dentro destes pilares, Rita, podem dar para trás obrigado. Estes pilares, todas as quintas-feiras, agora estamos em férias, mas todas as quintas-feiras temos os nossos webinars, temos um tópico dentro desta temática, desta nossa agenda, 1h30, em que trazemos experts internacionais, pessoas muito séniores nos temas, para discutirem em formatos muito pequeninos algumas destas problemáticas. Já falamos em carbono, já falamos em agricultura regenerativa, já falamos na alimentação sustentável, saudável. These are our webinars, our weekly webinars, where we discuss topics from our, as you probably know, it's all in our website. Também fazer os solos para nós a importância fundamental. Portanto, nós estamos grande ênfase, portanto, às análises de microbioma, as análises genéticas do solo, perceber como é que o solo está em termos de dos consortes de fungos e bactérias, de perceber que há alguns desequilíbrios e tentar corrigi-los, mas naturalmente percebendo todo o contexto que envolve este solo. Não basta tirar uma análise só e depois uma chapa 5, mas tentar perceber o que é que se passa com recomendações para a tomada de ação, para a correção de alguns desequilíbrios que eventualmente se encontrem no solo. Já trabalhamos aqui com o João nas questões do montado, também estamos no olival, na vinha, na horticultura e no amendoal, e fazemos recorrentemente estas análises de solo. So, just very briefly, for sustainability soils are key. We do microbiome analysis and genetic analysis of what's happening in the soils, trying to make sure that there is an equilibrium between the fungi and bacteria in the soil, and we provide some recommendations and some actions to correct any disequilibrium that has been detected. We also have Biolog. Biolog é uma iniciativa onde nós queremos juntar todos os produtores com práticas sustentáveis na agricultura. Não tem que ser necessariamente produtores orgânicos ou biológicos. É uma conversa recorrente, porque nós não sabemos onde é que está a produção, não sabemos o que é que produz, não sabemos com quem é que... Depois faltam-nos alimentos, não sabemos onde é que vamos... E, portanto, nós queremos agregar aqui numa plataforma, portanto, um conjunto de pessoas que se podem apoiar umas às outras, em termos de fornecimentos, em termos de canal para o consumidor, em termos de trocas de práticas. Estamos com a Degadre, com a Agrobio, com a Sativa, e, portanto... Gostávamos que esta informação estivesse populada, no sentido, quanto mais populada ela estiver, mais útil ela vai ser para todos os participantes. Eu, aliás, até deixo um desafio. Temos ali o Biolog, que tem ali um QR Code, não é? Um código de barras. Se vocês chegarem lá com o telemóvel, vão diretamente ao nosso site. Até era interessante para depois nos dizerem se aquilo está a funcionar bem ou se não está a funcionar bem. Também estamos muito abertos a feedback. E, portanto, convido-os também a registarem-se e a estarem presentes nesta plataforma, porque depois nós teremos aqui algumas ações de divulgação e algumas ações de promoção também para a produção mais sustentável. So, very briefly, this is our biolog, this is our organic catalog, and the goal is to make sure that we have all producers that are, addressing in somehow sustainable issues, to make sure that we have critical mass. We're always talking about low critical mass. So the QR code, sure if you use it, okay? See if you can register, give us feedback if something is not working. Finally,
o nosso polo de inovação digital. Isto também é um projeto importante para o Food for Sustainability, não só para o Food for Sustainability, mas para a economia nacional e para a economia europeia. Existem 17 polos de inovação digital em Portugal, okay? Cada um a trabalhar no seu setor, e 12 estão acreditados como polos de inovação digitais e europeus. E o que é isto dos polos de inovação digitais? Quando o Covid apareceu, trouxe imensas novidades, não é? Nem todas boas, nem todas más, não é? Trouxe-nos a todos imensas novidades, mas uma das coisas que pôs mais ao de cima é a fragilidade dos sistemas alimentares. Ou seja, não tanto a questão da quantidade de alimento, mas a acessibilidade ao alimento. Ou seja, continua-se a produzir, mas o Covid mostrou que está lá do outro lado do mundo e não consegue chegar cá. E isto também chamou a atenção para a União Europeia, para a necessidade de sistemas alimentares mais resilientes, mais locais e mais fortes. E uma das formas de conseguirmos esta resiliência é uma aposta aqui no digital. Portanto, a União Europeia tem um programa muito grande em termos de digitalização da Europa e forma estes... Estamos cá nós para fazer acontecer. Nós já temos este plano. Portanto, traz aqui um novo instrumento, no nosso caso, para chegarmos ao agroalimentar. Portanto, existem depois outros, na construção, no turismo, existem outros, e, portanto, através de ferramentas digitais. Isto são entidades que não são entidades legais, são entidades que trabalham em consórcio, e estes consórcios são responsáveis por fazer a identificação dos problemas do setor e propor as soluções para estes problemas. Nomeadamente, há 4 tipologias de serviços que estes consórcios oferecem, que é, no fundo, o Test Before Invest, que são a possibilidade de fazer demonstrações de tecnologias que, por exemplo, um produtor até acredita, mas nunca viu, até gostava de experimentar, mas nunca viu, não quer fazer o investimento. Portanto, este é o veículo, porque todos estes serviços são financiados, portanto, são muito mais baratos do que qualquer outro serviço de mercado. Portanto, esta possibilidade da experimentação, a capacitação, não é? As pessoas terem acesso à formação e a perceber como é que as coisas funcionam, acesso a financiamento, portanto, quais são os mecanismos de financiamento que já estão à disposição dos produtores e do agroalimentar para conseguirem, portanto, no fundo, outras formas de capitalização da sua atividade. E depois temos aqui a possibilidade de integração nos ecossistemas de inovação, não só nacionais, mas também internacionais. Portanto, são estas 4 tipologias de serviço. O nosso EDI, chama-se Smart Sustainable Farms, Foods and Trade. Temos uma website, somos 25 entidades e estas 25 entidades desenvolveram 15 serviços para a digitalização da agricultura no sentido de, por exemplo, biomarcadores, utilização de sensores para perceber como é que as condições do solo estão, as questões, por exemplo, da robótica, utilizarmos robôs que são capazes de fazer a distinção entre o que é o infestante do que é a cultura, ou as questões da rastreabilidade na produção agrícola, não é? Os blockchains, e que falamos muito, mas que o consumidor nunca sabe se isto de facto vem de um produtor sustentável ou se não vem, a não ser que tenha a tal etiqueta. Portanto, nós trabalhamos aqui na digitalização destes serviços para os pôr à disposição dos senhores agricultores e dos senhores produtores. Portanto, está aqui o website, mas também agora já nos conhecem, portanto, se quiserem saber mais, estamos aqui à total disposição. Very briefly, we were awarded EDI, which is an European Digital Innovation Hub. In Portugal, there are 12 European Digital Innovation Hubs, and they are consortium entities that are in charge of identifying the challenges of the sector where they work in. In our case, we work for the agri-foods, so our consortium identified and proposed 15 services that can help with the digitalization towards a more sustainable agri-food. So we work, for example, with biomakers, traceability, robotics, and all sorts of experimentation that farmers can use before going to the real investments, okay?
Se quiserem saber mais, podemos conversar um bocadinho. Agora já estamos um bocadinho atrasados. Eu vou passar agora à minha colega Catarina, que vos vai falar um bocadinho sobre agricultura regenerativa. Catarina, vamos ter que fazer aqui uma transição técnica. Vamos lá ver se isto tem que ficar virado para cima. Vou pedir, se calhar, aqui ao Luís só para me dar aqui um apoio. Força. Okay, now that I'm all teched up, I would like to talk. Yeah, I did the. Sorry. Okay, so we know it's been getting harder to farm in Portugal. We've been victims of drought, poorly distributed rain, unfertile soils, erosion and soil desertification, and also the increase of production factors such as fertilizers and other products that we have to buy to make our farm work. And all these elements have been affecting us, the farmers, very deeply. Está cada vez mais difícil fazer agricultura em Portugal, como nós sabemos, pelos fenómenos climatéricos extremos, como secas, precipitações mal distribuídas, solos pobres e poucos férteis, a erosão e desertificação dos solos e o aumento dos fatores de produção, que efetivamente têm afetado bastante os produtores. Agora passei dois, consigo. For example, in terms of drought phenomena, we have 97.1% of our territory being affected by extreme drought. These are recent data from IPMA, our meteorological entity, and this is not a topic to see lightly. This is a serious problem that affects farmers, especially with dam water management, which is getting hard, especially as you've been seeing in the news with the door dams being closed way too late in Spain. So we've been affected seriously by these droughts. Como sabem, isto são dados recentes do IPMA, nós temos sido afetados, o nosso território, cerca de 97,1% do nosso território é afetado por uma situação de seca extrema. Isto são dados bastante recentes do IPMA. E infelizmente isto afeta-nos muito mais, especialmente pela gestão de barragens feita em conjunto com a Espanha, que, como sabem, têm visto nas notícias, efetivamente, as portas das barragens, as comportas, têm sido fechadas muito tarde e isto, infelizmente, tem uma implicação muito grande para os agricultores. On the other hand, we do have a good precipitation, a good quantity of precipitation. We have more or less the same precipitation that, or rainfall, as, for example, Germany. So you don't see Germany with the same water problems as we do. So what happens? We have a poorly distributed rain, geographically speaking, because we have all rain, most of the rain being concentrated on the north part of Portugal, and the rest of the country being depleted, and not completely, but more. And we have a time distribution also not favoring agriculture. We have very dry summers and really intense in rainfall winters, which means that when we need water, we don't have it, when we need the most. And then when in the winter, where the needs are not so intense, we have this huge rainfall eroding our soils. So
Nós temos precipitações em boas quantidades, nós temos aproximadamente a mesma precipitação em termos volumétricos que a Alemanha. No entanto, esta precipitação é muito mal distribuída, especialmente em termos geográficos, que temos uma concentração de precipitações no norte, mais concentradas no norte relativamente ao resto do país. E para além disso ainda temos uma distribuição temporal ao longo do ano da precipitação que não favorece os nossos objetivos. Temos inverno isto não é isto é de uma forma geral, e depois temos fenómenos de seca que, exatamente quando há as maiores necessidades de água. Para além disso, Portugal tem naturalmente, on the other hand, Portugal also has unfertile and really poor soils, and also thin. So this is not favoring agricultural workers in Portugal. For example, we only have good soil fertility in about 4% of the territory. So this is a major concern, especially when we have to invest in fertilization to make our business work, you know. So we have high fertility needs. So what happens next when we don't fertilize properly? We end up having more diseases. If we have a short of fertilization or different than we should have, or too much of a fertilization, we can end up having pests and diseases more than we would have if we made a proper fertilization. Nós, para além disso, temos solos pobres e férteis, e para além disso, delgados. Não sei se sabem, mas temos cerca de 4% do nosso território com alta fertilidade de solos. Portanto, nós acabamos por ter maiores necessidades de fertilização e, com isso, podemos correr o risco de, ao fazer fertilizações deficientes ou fertilizações excessivas, acabamos por deixar as nossas culturas mais suscetíveis a a maior incidência de doenças e pragas. As I told you before, we have two types of soil erosion. We can have erosion by wind and erosion by water. What does this mean? This means that all the nutrients that we've been buying and investing and putting in our soils to make our crops bigger and better, and the carbon and the organic matter that we invested in, it's being driven away, taken away through this phenomena, and we're losing resources and money. So we have to protect our soils because in either nutrients or carbon, it's our capital and it's our investment. Para além disso, nós temos solos que se não protegemos os nossos solos, nós podemos ter os solos sujeitos a fenómenos de erosão hídrica e eólica. O que é que isso significa? Significa que nós estamos a perder os nossos recursos, o nosso carbono, os nossos investimentos em fertilizantes e a nossa matéria orgânica a ser perdida pelo vento e pela água, e obviamente que não é no nosso maior interesse quando estamos a investir, não é? On the other hand, we know the war on Ukraine has affected us all, but farmers have been affected especially by this war, especially because the oil barrel price has increased, the energy prices have increased, the products, fertilizers, etc., consequently has increased also, and so we end up in this situation where farmers made their contracts to companies to produce potato, corn, pepper,
And they estimated those costs on prices that are no longer the prices for energy, for oil, so we end up in this situation where they start sowing and they start tilling with debt. So os efeitos da guerra na agricultura também são mais severos ainda do que nós se calhar pensávamos. Por exemplo, com o aumento do preço do barril de petróleo, com o aumento do preço da eletricidade, com o aumento consequente dos preços dos produtos e outros nas nossas faz com que os produtos que contratualizaram com as empresas preços para os produtos com base em custos que hoje em dia já não se aplicam, que hoje em dia já não são reais, porque todos estes custos aumentaram, começam as suas produções em prejuízo. But this doesn't only happen in Portugal. So this is, so you have an idea, this is a soil quality in all Europe, and although we have red state, this is not only a Portuguese issue. So Europe has seen this soil quality issue as a very important thing, because it's the basis for resilience and our way of feeding our population. So sorry, this Portuguese English is making me harder. But no entanto, todos estes fenómenos e todas estas situações não acontecem só em Portugal. Isto é um gráfico do índice da qualidade do solo e, por exemplo, as manchas vermelhas podem ver que basicamente são as zonas com solos mais pobres, e acabamos por perceber que isto não é um problema só português. Isto não é um problema que afete só Portugal ou só Espanha, isto é um problema europeu, e por isso é que a Europa tem investido na resolução e proteção do solo. E neste sentido, gostava de vos mostrar. I would like to show you here a video of greenhouse gas emissions, and these red stains are carbon emissions, yes, but this is the normal functioning of the world. This is transportation, planes, factories, etc. This is normal emissions that occur from the normal functioning of the world. But around April, you'll see an interesting big wave of gas emissions, and this is associated with the tilling of the soil to prepare for corn, for maize planting. So can you see the big forming? This is incredible, the effect that us tilling the soil releases so much carbon into the atmosphere and makes a huge impact on the world. So you'll see that around June, which is close, this big red, you start to see, this disappears. So what happens? This is when the corn plants start to grow in the vegetative states. So this is the highest demanding growing phase, and since they need a lot of carbon, they sequester a lot of carbon from the atmosphere, and you can see the effect it has on the world. It's amazing. How is it possible? Yeah. It has the power to neutralize, but imagine if we had the upside and not the
the downside. So agriculture can be a huge tool to sequester carbon dioxide, but unfortunately it can be also a great source. So through good practices, which we've been showing in these grow workshops and summer school and other events, what we're trying to do is explain exactly that we can have the upsides without having the downsides. Yeah? Se calhar põe do início para em português. So, agora em português, estas manchas vermelhas aqui que aparecem são do funcionamento normal do mundo. Temos o setor dos transportes, as fábricas que emitem todos os gases de efeito de estufa para a atmosfera. E, entretanto, em abril, nós começamos a ver uma grande mancha vermelha a aparecer. E esta mancha vermelha é exatamente derivada da mobilização do solo para a preparação das culturas de milho, que acontece maioritariamente nos Estados Unidos, Europa e China. E é incrível ver o efeito que só a mobilização do solo, ao quebrarmos estas ligações de carbono, estamos literalmente a libertar gases de efeito de estufa para a atmosfera. E também a perder recursos, porque o carbono é um recurso que nós queremos manter no solo. No entanto, também é possível vermos agora em junho o impacto que o crescimento, que a agricultura pode ter também, um impacto positivo, porque de repente em junho vamos começar a ver esta mancha grande a desaparecer. E porquê que isto acontece? Acontece exatamente porque é a fase de crescimento vegetativo mais exigente da planta. E então a planta consome muito dióxido de carbono da atmosfera e consegue ter este impacto a nível mundial incrível. E portanto, a agricultura não só pode ser um problema, mas também pode ser uma solução. E se nós tivermos as melhores práticas, sim. Exatamente. Mais empresa, foi a orientação que estuda até a está fazendo. Portanto, não é mais tecnologia, mas Está quase. Isto é a introdução. Não, mas é isso, ou seja, o aproveitarmos os serviços ecossistémicos que a natureza, ao funcionar por si, porque nós temos tentar fazer o nosso melhor trabalho, mas a natureza é que sabe. E ao investirmos neste recurso que é a natureza e no solo, exatamente. Mas eu vou abordar um bocadinho mais à frente. Pronto, se calhar já podes passar. Obrigada. So that's why Europe developed the soil protection strategy 2030, and this is not only for restoring the soil, it's also for protecting the soil we have. So it's we can invest in regenerative agriculture, we can invest in our soil, but we have to also protect our soils from, for example, deforestation in Brazil and other cases that unfortunately have been taking this resource, which is the basis for nature to work, literally. So we have to protect our soils, and that's why Europe has been investing in regenerative agriculture. So a estratégia de proteção dos solos, obrigada, desculpa. A estratégia de proteção dos solos 2030 tem exatamente como objetivo não só proteger os nossos solos através de programas de iniciativas como a agricultura regenerativa, mas também proteger os nossos solos de fenómenos como a desflorestação da Amazónia e outro tipo no fundo, proteger os nossos solos, os poucos solos que ainda temos de mais erosão, de mais desertificação, de mais degradação. E por isso é que a Europa tem investido na agricultura regenerativa. So, what is regenerative agriculture?
So this is a way of to do agriculture or to farm that regenerates and maintains all the production system. So the production system is exactly soil, plants, microbiome, water resources, everything that makes our system work by itself. So what we aim by this, we aim to have less inputs. So we need to put as much fertilizer because the system cycles nutrients. We don't need to invest so much workforce because the system works better by itself. It doesn't need so much tillage. It doesn't need so much intervention, de-weeding, and other kinds of workforce-intensive chores. It's a non-restrictive type of agriculture. So, for example, if you know biologic agriculture, which is also amazing, but it's very, since it's certified, it's really restrictive. So you have to follow a lot of rules and a lot of to be certified, and then you don't get the liberty or the freedom to do certain, oh, let's see if this works for me better, or let's see if this is the more interesting or cheaper or works better for my soil microbiome. And you can get similar productivities. These similar productivities, of course, they are not after one day or two or after 1 year. You have to invest in your system. You cannot expect your degraded soil that you've been killing for 15 years to suddenly have the same production with less inputs, with less resources, and have the same production. So we have to invest in our soils, and after we do, and after we restore the microbiome and we restore the system, we can get even higher productivities with less inputs, which is ideal, right? And these practices that we can implement are also, because they restore the system, because they protect the soil, because they don't incentivize tillage, they are really good for the environment because they prevent those big stains of gas emissions, and they end up being eco-friendly. This is a consequence, not exactly the aim, but this is a really good consequence that you can see. And agora em português, a agricultura regenerativa, no fundo, é tipo de agricultura que visa a regeneração e manutenção do sistema agrícola, o microbioma, proteger o funcionamento dos nutrientes e faz com que o sistema mais funcione por si só, ou seja, deixamos a natureza fazer o seu trabalho. A natureza cicla os nutrientes. É um sistema menos dependente do homem, porque ao não estarmos a devolver o solo, ao evitarmos a compactação do solo, ao aplicarmos uma série de práticas que a agricultura regenerativa aplica, a conservar horas de trabalho, que é um custo significativo para o especial, que cada vez temos menos disponível, qualificada, e além disso, é um tipo de agricultura não restritivo, ou seja, ao contrário da agricultura biológica ou outros tipos de agricultura que permite alguma liberdade de testarmos o que é que funciona melhor para as nossas explorações, ou o que é que, se calhar, eu tenho um solo argiloso e então, se calhar, o no-tillage não é tão eficiente. Irmos testando, irmos vendo para a nossa realidade, compreendermos o nosso contexto e irmos testando e aplicando as medidas que são mais execuíveis para nós e execuíveis para o contexto. E podemos ter produtividades semelhantes, ou seja,
Podemos, obviamente que não temos estas produtividades de um dia para o outro, ou de um ano para o outro, não podemos estar à espera de degradar um solo durante 15 anos e depois estar à espera que um solo com menos inputs, com menos trabalho investido, que vá dar exatamente a mesma coisa. No entanto, estamos a investir a longo prazo, estamos a fazer um investimento no funcionamento de um sistema que depois irá funcionar de uma forma muito mais independente e, no fundo, deixar a natureza fazer o seu trabalho. E conseguimos obter maiores lucros por hectare, porque ao termos produtividades semelhantes e, passado alguns anos, produtividades ainda maiores, acabamos com menor input de fertilizantes, acabamos por ter produtividades superiores ao que teríamos na agricultura convencional. Além disso, pelas práticas que emprega, é um tipo de agricultura que, ao sequestrar de carbono, ao proteger o solo, estamos a diminuir a emissão de gases de efeito de estufa e, portanto, a ser mais amigos do ambiente. Okay, so we can sum this in 6 pillars, main pillars. We've been talking about these pillars in the last growth sessions. If you have some interest, please send us an email and we can send you some materials. And or you can check online in Regenerative Agriculture. It's a very interesting topic, so check it out. And today we're going to talk about livestock integration in cash crops. Os 6 princípios da agricultura regenerativa são muito interessantes, se quiserem explorar. E se quiserem mais algumas informações, podem mandar-nos o nosso e-mail, que nós podemos mandar alguns materiais. E agora vou passar aqui para a minha colega, que vai falar sobre a integração da pastorícia em cash crops. Agriculture. We could talk about other types of agriculture. We will be focusing on practices. That's what's important. We want to not only conserve soil, but regenerate it. It's a very vast field, so we will have to concentrate on one type of agriculture, inside it, one pillar of it. And inside that pillar, you will see, we will focus on one practice itself. But it's a vast field, and you will have the opportunity to see more once you visit this farm. Where's João? João Valente's farm. Muito rapidamente, portanto, para preservar o solo e para conservar o solo, existem vários tipos de agricultura, existem várias práticas que se podem realizar. Como o tempo é curto, vamos focar-nos num tipo de agricultura, num pilar específico desse tipo de agricultura e muito mais especificamente também numa prática. No entanto, podemos ter acesso a ver outras práticas quando formos para o campo, aqui juntamente com o João Valente, ok? So now it's all in Portuguese, but a little bit of context. In the past, you would have closed cycles of production. You would have production locally. You had livestock and you would have crops. They would be integrated in the same system. So you would have the use of the product of your own of your farm within itself, or you would sell to local farms or local markets. This would create an alliance between vegetable production and animal production. Portanto, no passado, muito rapidamente, produção mais local, tudo era mais aliada, portanto, a parte animal, a vegetal, havia um fechar dos ciclos, onde o próprio produtor tinha os dois tipos de produção, ou então localmente tinha acesso a esses dois tipos de produção. Because it was very manure-based. Let's get to it. It was very manure-based. That's what I'm going to talk next. Portanto, muito à base do próprio estrume que vinha do gado para a fertilização das culturas. Hoje em dia, so in the present, we do not have this. We quote unquote, we need more efficiency of production. We need to produce more. We need to export. We need a bigger profit margin. So we need to make it very efficient, and so that every put an input on these farms, which is a lot because they depend on inputs. We have crop production not allied with animal production because it's more intensive, it's more specific. So you have to have more inputs. You have to import fertilizers. You have to import the feeds. You have to import the nutrition for the sorry, actually, you export the nutrition for the animals, and sometimes it's seen as waste. We have
farmers that come to us and say, well, I have a lot of manure, I don't know what to do with it. Excuse my expression, it's just shit. What will I do with it? Well, no, it's nutrition. You can put it back on the soil. You can use it back on the crop for the crops. So, portanto, quebramos estes ciclos de produção fechados, já não produzimos localmente, queremos tudo mais eficiente e para ter essas margens de lucro, nós o que decidimos fazer é, vamos produzir mais, vamos produzir em volume e depois o nosso vizinho vai produzir em volume, então nós temos que produzir em volume mais e temos, ok, vamos tornar-nos mais específicos na nossa produção, mais especialistas, porque aquela produção precisa de mais ferramentas, precisa investir mais, vamos especializar. Então, de repente, é tudo importado. Os fertilizantes são importados para as culturas vegetais, a ração é importada para a cultura animal e tudo o que sai da parte animal é desperdício. Temos produtores que vêm ter connosco e dizem: o que é que eu vou fazer com estrume? É desperdício, é bosta. Eu não sei onde pôr isto, eu ainda vou ter que pagar para tirar isto do meu terreno. That's another thing. They don't always only say that it's waste. They say that it's costly for them because they have to pay to take the manure out of their farm. So we really broke the cycle, the closing of the cycles. I'm going very fast, I'm sorry, because we are short on time. Okay, so this is what I already said. We broke the cycles. We broke the cycles. We import. We pay to export. We broke the cycles. That's what's there in Portuguese. Portanto, o quebrar dos ciclos. I would go more into it, but short on time again. Let's go to the next one. What could we do for the future then? Well, this pillar is the integration of livestock into the farm. So that's what we'll be talking about. We could, again, create these cycles. It doesn't have to be within the same farm. You can have a farmer that specializes on animal production and that brings the animals to graze on your farm. You can have close relationships because we understand that sometimes logistics makes it difficult to have both productions running on the same farm. So, it's in Portuguese. Why am I pointing? So you can integrate livestock in various ways, and you will see some of those ways in this farm alongside with João Valente. So they can eat the crop residue, that's what's here. They can eat the crop residue, in Portuguese it's restolho. You can sow temporary sod lays for your culture in rotation with your cultures for shorter or longer periods. You can have them consociadas, you can have them integrate them, so side by side. For example, you have perennial crops alongside sod lays. You can have, and that's what we'll be talking about, you can have dupla aptidão, by the way, dupla aptidão in Portuguese, or double purpose crops. Sorry, switching between Portuguese and English, give me a little bit of a discount here. And you can have, and you will have the pleasure to see this, you can have agroforestry, you can have agrosilvo pasture. Sorry, Portuguese first. Como estava a dizer, os pilares, há várias práticas dentro de um pilar, não são muito rígidos, que era uma das coisas que estava-se a distinguir. A ideia é fazer práticas no caminho da restauração, não necessariamente chapa 5 para tudo, porque temos que nos adaptar ao nosso ambiente, que era o pilar 0, inclusivamente. Portanto, como já é típico, o consumo do restolho após uma cultura, a cultura principal, inclusão de pastagens temporárias em rotação, a inclusão de pastagens temporárias dentro de pomares, nas entrelinhas, o que nós vamos falar, as culturas de dupla aptidão, que é o que nós vamos focar nesta apresentação, e sistemas agroflorestais, que o mais conhecido em termos de Portugal é o montado, ou, for those of you that know better, dehesa, that is the Spanish version of montado. Next one. So as I said, we will be focusing on double purpose crops. This is going to slip a lot. Double purpose crops. What are double purpose crops? First of all, maybe I should ask if someone knows a little bit of interaction.
So I've been talking about let's have vegetable production, let's have animal production, and now I say double purpose crops. What made this mean? What does this mean? Anyone has a hint? No. In this case, we are focusing on integrating livestock. Normally, when you specialize, you want to produce your crops for hay or for grain. But what's being more and more studied, and you have it on tradition too, but what's being more studied now is the use of dual purpose crops, where you have crops with longer cycles that you sow earlier. I'm anticipating the next slide there, okay? But they are adapted for grazing. You can have crop production and grazing in a good year. Sometimes mishaps happen, but you can have crop production and grazing simultaneously. So you're bringing the nutrients from the grazing, from the animals to your farm for your crop production, and you also have benefits for your crop, for the crop itself. Not only the nutrients, but I will talk about it later. This is good for the animals too, because you have a period of time where you need to supplement animals with feed. So this is an opportunity to feed those animals with nutrient-rich crops. Portanto, eu falei da integração, o que são as culturas de dupla aptidão. Você provavelmente já sabe, eu estou aqui assim a falar, mas as culturas de dupla aptidão, portanto, culturas que, como vou ver mais à frente, são semeadas mais cedo, têm tolerância e adaptam-se bem ao pastoreio e depois podem permanecer com produtividade, quer seja para feno, quer seja para grão, em bons anos. Temos que fazer salvaguarda aqui. So you would enter with your grazing. The one has 4-6 leaves, and before the stem enlongation. So you have a short period of time in winter when you can use these crops for your livestock production. Okay, so what do you need to have pay attention to when you want to use these types of crops? So these types of crops need to be sown earlier. If you sow earlier, so yeah, you can see this. So it's early in autumn, mid-autumn, you sow these crops. Why? Because they have a bigger kickstart in production. They have access to not only, if it's a good year, the rain, but they have access to heat. So they will emerge sooner and they will grow faster, which you need to use it for animal feed. You need a big production of biomass. And this is Portuguese, but you can read this, biomass. You need a big production of biomass. So they have a quick kickstart, and they need, for example, they need nitrogen. But you already have a shorter input of nitrogen because you have the animals grazing too. So again, closing the cycles. You want for you to have a bigger, producers need to try and lower their inputs. It's the best way to do it. Okay, because if, as my colleague was saying, oh, you can invest and in the future you will have the same production or even higher, but you don't need to have a higher production. Sometimes with a lower production, you can still have a bigger margin of profit if you cut on the inputs. So it's not straight cut. You need to take that into consideration. So they grow fast, they grow very vigorously, they grow early. Animals go to the fields in winter, they graze, and then they have another boost. They can recharge, they're resilient, they can produce again. And then you can have, in a good year, you can have your hay, you can have your grain. Português muito rápido. Portanto, são culturas, variedades, aliás, muitas vezes fazem-se cruzamentos com variedades, por exemplo, polacas, variedades polacas, francesas, fazem-se cruzamentos. A ideia é semear cedo, aproveitar aquele calor do meio do outono, do outono em si, peço desculpa, para elas germinarem depressa, germinarem com vigor, para o gado poder entrar, e depois são variedades no inverno, para fazer aproveitamento da cultura, que é um aproveitamento duplo, porque depois a cultura são culturas que são escolhidas para ter capacidade, para depois ter um afilhamento grande, um bom vigor, para depois conseguirem produzir na mesma o feno e o grão.
e ter dupla aptidão. Salvaguardar um bom ano é quando isto acontece. Next one. Okay, so a citation that I will not stay a long time in the citations, but basically you're capitalizing on this excessive growth of these crops that are used, okay? You're capitalizing on it, and another thing that will be said, you're also having, if you're the owner of this livestock, you're also diversifying your income. And that might be beneficial because when you have a shortage on one income, you have one on the other. And this is important. This is more perspective of the producer. This is important for the producer, is a safety net. Portanto, novamente, estamos a capitalizar nesta capacidade destas culturas de crescimento vigoroso, de capacidade de conseguir produzir não só a produção animal, mas a vegetal, e dá-nos alguma segurança económica porque estamos a diversificar os nossos produtos. Portanto, só tivemos falha de um, podemos sempre ter a produção de outro. Isto num mau ano, porque num bom ano temos a produção de ambos e, como vamos ver alguns dados, é benéfico para ambos. Há sempre um período de transição, é o que eu digo, ok? Isto não é como a minha colega estava a dizer, o ano a seguir, uau, boost de produção e depois cagado, está especial. Há sempre uma transição. Seguinte. This is just examples of crops that are being used for this purpose. In Portugal, you have studies that are occurring also with oats, with also with triticale, yes, and wheat, and lolium. Lolium is azevém. So lolium is, I forgot the name. I'm sorry. Lolium. No, not clover. Not clover. Tem notas de coisa? Ok, não foi mal. Sorry, desculpa. Okay. So yesterday you were in a production that they were using lolium, right? Isto são só algumas das culturas que estão a ser utilizadas para dupla aptidão. Em Portugal também estamos a recorrer a estudos em azevém, em... Eu como de manhã, portanto, aveia, oats, aveia e triticale. Sometimes it helps. As I said, diversifying your income, so you're not specializing. If you have a deficit in production in one on your vegetable crop, you might have a safety net with your livestock, for example. It betters the fertility of the soils and it lowers the inputs it uses for that. And it's especially relevant in infertile soils that, if you've paid attention to my colleague here, only 4% of Portugal soils are actually fertile. So it's quite important in Portugal. It's important in a lot of places, actually. So they're doing studies in USA, in Australia. It's in, I think, even in some cases in Africa. So it's quite important. And as we will see, it can also, in some cases, if it's well managed, better the production of both your crops. Okay. Oh, and it uses the same field to do both productions. So it's like smart production. Okay, because we are talking always, let's produce more, let's have more agricultural land, and there's this need to, no, let's make it more efficient and use the land we already have, because we can't continue with deforestation. É o que já se falou anteriormente, diversificação dos rendimentos para dar uma melhor, dar um melhor apoio ao agricultor caso haja uma falha de produção num dos produtos que tenha. Uma boa gestão pode melhorar tanto a produção da parte do gado quanto a produção vegetal.
A fertilidade do solo ganha com o fechar dos ciclos, também leva a uma redução das necessidades de input, portanto é sempre esta lenga-lenga, é sempre isto, todos os pilares trabalham muito nesta direção de redução de inputs, melhoria do solo para longo termo e para a sua manutenção. Next, I need water actually. Okay, for the soil itself, and this is the long-term that you can see on your soil. It's the elevation of organic carbon in the soil, of organic matter in the soil. It's that will develop into a better structure of your soil, that it's better for reducing erosion, bettering infiltration of water and the preservation of water in the soil simultaneously. The nutrients you have in the soil, sometimes they are not available to the plants, but they can become available once you have a better structure and they have a better biome of the soil. So you have a bigger potential for the cultures to produce more if you invest in your soil. Again, this is in Portuguese and I'm pointing, but it's always the same. Better production with less inputs. And the focus here, because I talked about this for those from the summer school, that it was the problems of fertilizers, because not only if for the producer it's bad if they invest too much in fertilizers because they're reducing their margin of profit, but also for us if they use too much fertilizer, that can lead to eutrophication of waters, for example, the waters we consume. But if you have good structure, not only can you provide less nitrogen, for example, or phosphorus, you also have a better filter of the water. So your water not only won't be polluted and your crops will be healthier, you will also have better quality water for consumption. Okay, so it's a reduction of the environmental impact. That's what I'm talking about. Also nitrogen, a big problem for gas emissions, yes. It's even bigger than carbon, but carbon is the one you measure everything by. Portanto, muito rapidamente, aumento de carbono orgânico no solo, aumento da matéria orgânica, que leva à melhoria da estrutura do solo, menos erosão, portanto, o solo está a ser conservado, o solo está a ser melhorado em termos de estrutura, que leva à melhor infiltração e capacidade de retenção da água. Os nutrientes vão ser disponibilizados para as plantas, não vão ficar indisponíveis para o seu aproveitamento, para o seu consumo, o que leva a melhores rendimentos culturais com menos inputs, o que é beneficial para o produtor, porque estamos com uma margem de, como eu disse, de lucro maior, mas também porque em termos ambientais temos menos probabilidade de ter problemas de eutrofização das águas, foi um exemplo que eu dei com os azotos, com os fosfatos, e que também ao ter uma estrutura melhor do solo, não só reduzimos esses inputs que podem levar a estes problemas de impacto direto no ambiente, como o solo funciona como um filtro, e é um grande e importante filtro, é o filtro das águas que consumimos, que a maioria delas são superficiais. Subsuperficiais. Not everything is rainbows and butterflies, as you usually say. So if it's not well managed, you can, so the livestock can be a vector for diseases between, I was going to say padlocks, but it's not padlocks, between your rotation system. If it's excessive, if you have too much cattle in the same spot for a long period of time, or it's a very small enclosure, you can have compactation of the soil, for example. That's a big problem that we talk about. So it has to be well managed. Also, by diversifying the things you produce, you also have a problem with logistics. And that's why people try to specialize, because it's less logistics, is less things you need. You have to invest more to do these practices normally. They are for long-term, they are long-term solutions. You should dilute that investment through that time, but not everyone has the capacity to do that investment right away. Português, sorry.
Portanto, pode haver, se for feito com más práticas, assim como com boas práticas, nós conseguimos fazer a melhoria da estrutura do solo e potenciar a melhor fertilidade deste, melhor crescimento das plantas e melhor fitossanidade das plantas. Também podemos fazer propagação, se for mal feita esta gestão, podemos fazer propagação de doenças, usando inadvertidamente o gado como vetores. Também podemos ter os problemas de pisoteio, se não jogarmos bem com o encabeçamento e o tempo de pastoreio. E também temos o problema da maior necessidade de mão de obra ou mais especializada para algumas funções, porque estamos a diversificar a nossa produção. Portanto, não é tudo rosas. May I just go make a suggestion? Because we are very, very late. Okay. I've been quick. Okay. Okay. Well, this is an Australian study, so let's read this as early sowing and late sowing. In Portugal, you do mid-autumn. Okay, mid-autumn. Yes. This is to say that. This is a comparison. Sorry, this is the comparison between paddocks that were sowed only for grain, and how much you would gain above that when you had grazing integrated. And this is as you can see, it's always positive. It's a bigger income for the farmer. So it's a good investment, long-term investment, but it's a good investment. And you have the added thing you can take from this study that it was the focus of the study. It was early sowing versus later sowing, which is not the conversation for here, but so I want you to focus on bigger income. Portanto, muito rapidamente, isto é estudo na Austrália. If it's Australia, this is not Eros, so pay attention to that. Isto é estudo australiano e era para ver a comparação, era para fazer a comparação entre semear mais cedo ou mais tarde estas culturas de dupla aptidão, mas também temos acesso aos dados que fazem comparação entre aquilo que foi semeado só com o intuito de ser para grão, neste caso, e houve um acrescento, é para adicionar ou é uma questão? For this study in particular. Till they got here. Since we used 6 studies for this presentation, I will have to get back to you later. So if you want to know more about the studies, you can email us and we will deliver the studies. Otherwise, I'll have to go to my brain palace and fetch that information. And I don't have it now, I'm sorry. O que eu estava a dizer era, portanto, isto é... sorry, now I got confused. Isto é os lucros adicionais em comparação com um cultivo que fosse só com o objetivo de ser para grão, ok? Eles fizeram comparação, estes cultivos semeados a esta altura, não a esta altura, mas semeados para grão, portanto, colza ou trigo, tem este incremento se forem semeados com dupla aptidão em mente, ok? Isto para ver que não tem necessariamente que haver uma perda, sim, pode haver só um aumento daquela margem de lucro, apesar de haver uma produtividade mais baixa, mas neste caso houve uma produtividade mais alta. Também acontece, também se verifica, há estudos a mostrá-lo. E acho que isto era o final. Obrigada. We'll start our visit now. Começar agora a visita. Vamos começar uma introdução do João. O João vai começar a visita a partir daqui, não é? Explicando um bocadinho e seguimos logo, não é, João? Ok.